lugar. É uma satisfação receber os irmãos e saber que vários irmãos estão nos acompanhando através de uma das mídias. Eu quero, por gentileza, pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não tenho nenhuma dúvida com relação ao poder que há no nome de Jesus. Eu tenho certeza que se chamasse os irmãos até aqui, cada um teria pelo menos algumas experiências para contar daquilo que o Senhor tem feito em sua vida. Isso significa que nós cremos em milagres. Nosso Deus continua operando milagres. Ele continua com o seu poder, Ele continua com a sua determinação em fazer o melhor para a nossa vida. E Ele nos dá todas as condições para que possamos fazer o melhor. Isso significa que o seu trabalhar na nossa vida, ele continua, ele é contínuo. E o que nós precisamos fazer é com que essa entrega do nosso ser ao Senhor não seja algo somente de palavras ou de alguns momentos, mas de todos os dias na nossa vida. Em toda e qualquer situação. Eu creio que você, sem dúvida alguma, tem pensado sobre todas as coisas que têm acontecido nos últimos tempos. E quando nós fazemos isso, quando nós estamos em Cristo e fazemos isso, é inevitável pensar em tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Em tudo aquilo que o mundo oferece, como prazeres imediatos, entretanto, de pequeníssima duração, em relação à eternidade com Deus. A presença do Espírito Santo faz toda a diferença no nosso ser. Diferença no sentido de que somos plenamente conscientizados de que não somos perfeitos, mas que o nosso mestre, ele foi perfeito em tudo foi tentado, mas em nada cedeu à tentação. E a certeza absoluta de que a presença do Espírito de Deus, não somente nos convence do pecado, da justiça e do juízo, não somente consola e conforta, mas nos faz lembrar dos ensinamentos bíblicos, para que possamos aplicá-los em nosso viver diário. Eu entendo que nunca foi tão necessário estar plenamente conectado com o Senhor durante as 24 horas do dia, porque na verdade os dias são maus, os dias são difíceis, mas em Cristo Jesus não existem barreiras, não existem dificuldades que não possam ser ultrapassadas. Eu gosto sempre de falar para você, igreja, a realidade bíblica, a realidade da vida. Lutas e aflições fazem parte dessa vida. É o próprio Senhor Jesus quem nos ensina isso. É preciso estar sempre lembrado de que a palavra, ela vem para o nosso ensinamento, para a nossa exortação e para a nossa edificação. Quando Jesus declara que todas as coisas hão de passar, mas a minha palavra permanece para sempre, é uma declaração do mestre, dizendo, seja qual for o tempo,
sejam quais forem as adversidades, a minha palavra continua válida. As minhas promessas continuam válidas. E mesmo que as promessas do Senhor não tenham se cumprido em sua vida, não desanime não entristeça, não. Continue glorificando e exaltando ao Senhor, porque todas elas serão cumpridas. Tudo aquilo que Deus prometeu será cumprido. Amém? Eu quero falar um pouco sobre o poder que há no nome de Jesus. Verdadeiramente, esse nome tem poder. No livro de Atos, no capítulo 3, a partir do versículo 1, um texto bem conhecido do povo de Deus. Pedro e João subiram ao templo na hora da oração, a nona. E aconteceu que um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado para a porta do templo, chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E pegando pela mão direita, levantou. Imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus, e reconheceu-o como o mesmo que se sentava pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Amém? Várias coisas nos chamam a atenção no texto, mas eu posso dizer para os irmãos que o que me chama mais a atenção foi a atitude daquele homem. Ao levantar, ao constatar o milagre que havia feito, que Deus havia feito na sua vida através de Pedro, ele começa a pular de alegria, porque ele era coxo de nascença. Ele nunca tinha ficado de pé. Ninguém ensinou ele a andar. Ninguém disse para ele que um dia ele poderia voltar a andar, mas com certeza todos disseram: você nunca vai andar. E quando aquele homem menos espera, dois discípulos de Cristo, entrando no templo, atendem ao seu pedido, e o Senhor dá muito mais do que ele pede. Aí então, ele saiu pulando e louvando a Deus. Meus amados irmãos, nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar diante do Senhor para louvá-lo em todo o tempo. É verdade que não estaremos louvando ao Senhor por conta de circunstâncias adversas, mas estaremos louvando porque diante de toda e qualquer situação, Deus continua sendo Deus. Aí tem um hino que a gente canta, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Sabe, meus amados irmãos, Pedro e João, às 3 horas da tarde, que seria a hora nona, eles estavam indo ao templo. E o texto bíblico nos mostra, e dá detalhe, quando eles se aproximaram do templo, eles se dirigiram à porta formosa, passaram por um homem que todos os dias era levado por alguém, provavelmente alguém da sua família, àquele lugar para pedir esmolas. Interessante. Alguém chegava, colocava o homem lá e ia embora. Provavelmente ao entardecer,
ao final do movimento ali no templo, a pessoa vinha, levava de volta para casa. É como se dissesse assim: você não pode trabalhar, então você tem que arranjar dinheiro para poder se sustentar. E ouvindo o pedido de esmola, Pedro, juntamente com João, pararam, diz o texto bíblico, de frente ao pedinte, e Pedro lhe disse: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ele identificou. E o texto nos informa que o homem começou a andar, saltando e louvando a Deus, e os que estavam no templo reconheceram aquele que pedia esmolas à porta do templo. Mas quando você vai continuando a ler o texto, você vai ver que, contudo, diante desse milagre tremendo, maravilhoso, do benefício feito não somente àquele homem, mas à sua família, aqueles que viram que foram grandemente edificados, a liderança eclesiástica dominante em Jerusalém, vou usar um termo atualizado, ficou irada. As autoridades espirituais da época estavam podendo comprovar e chegando à conclusão de que, apesar de Jesus Cristo ter sido crucificado, os seus discípulos continuavam proclamando a sua palavra, e o seu evangelho estava sendo difundido, e os milagres operados por Cristo continuavam sendo operados através dos seus discípulos. Os milagres estavam acontecendo, as pessoas estavam recebendo a palavra, as pessoas estavam declarando a Jesus Cristo como o Senhor, único e suficiente Salvador. Estava existindo mudança nas pessoas a partir do mais profundo do seu ser, a partir do seu coração. E nós podemos comprovar que a vinda do Messias, que é Jesus Cristo, passou a fazer com que aquele tempo fosse um tempo diferente. A partir daquele tempo fosse um momento diferente, naquele momento fosse um tempo diferente. O tempo do período da graça de Deus. Agora, a gente vê o seguinte, que a liderança eclesiástica conhecia a palavra, mas eles não aceitaram. Eles não podiam reconhecer que o Messias, eles não queriam reconhecer que o Messias, nascido de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo, aquele que, no entender dele, viria para restaurar o poder de Israel, vingar os seus inimigos, tivesse nascido numa estribaria, e que o seu pai de criação, vamos usar esse termo, fosse um homem que trabalhasse com a madeira, fosse um carpinteiro. Irmãos, não existe coisa mais terrível do que a pessoa ser religiosa. Porque o religioso, ele se apega a coisas pequenas, ele cria regras, ele cria situações que a palavra de Deus não nos ensina e não nos mostra que o comportamento deva ser daquele jeito. É por isso que nós aprendemos que Deus não procura religiosos, mas Ele procura adoradores. Ele vai à frente, Ele vai adiante, Ele diz: adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A adoração tem que fluir do mais profundo do nosso ser. A maior pregação nossa tem que ser o nosso procedimento, o nosso falar, o nosso agir diante das situações mais difíceis. Aí pode ser, aí alguém diz: mas como, pastor? Se aquela liderança era estudiosa, se conhecia, tinha o conhecimento das promessas do Senhor, e por que então, mesmo com todo esse conhecimento, eles não aceitaram? E eu vou dar uma resposta objetiva e bem direta. Sabe por quê? Porque a porta do coração daquela liderança estava fechada. A porta do coração estava fechada e não permitia a entrada do Senhor Jesus em sua vida. Sabe por quê?
Porque Jesus falou sobre o amor. Jesus falou sobre o perdão. Jesus falou sobre reconciliação. A mensagem do mestre foi mensagem de arrependimento. Arrependei-vos, pois o tempo já chegou, o tempo já chegou. João Batista pregou: arrependei-vos, porque o tempo está próximo. Diante de toda a perseguição, diante de todas as dificuldades, os discípulos de Jesus Cristo não desistiram de proclamar o seu evangelho. E eles proclamavam a palavra, e eles diziam: em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Está lá em Atos capítulo 4, versículo 12. Então a palavra apregoada pelos discípulos, pelos apóstolos, incomodava, porque anunciava a salvação eterna em Cristo Jesus. Hoje não tem sido diferente. Se você chegar no lugar, tiver estopado de gente, e você disser: meu Deus, está tudo bem. Mas se você disser: meu Jesus, todo mundo vai olhar para você. Porque quando nós falamos de Jesus, nós estamos identificando quem é o nosso Deus. Aleluia. O nosso Deus é o Senhor eterno. Jesus Cristo é o seu Filho unigênito. Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E essa é a verdade para todos os tempos. O poder de salvar, curar, transformar, libertar está no nome de Jesus. Não é a igreja, não são os pastores, mas o nome de Jesus. Então, irmãos, nós podemos dizer, sem medo de errar, que o que faz a diferença em nossa vida é Cristo. Aleluia. E essa realidade incomoda, porque vai de encontro ao que o mundo ensina. O ensinamento do mundo é falso. É falso porque escraviza. É falso porque entristece. É falso porque adoece emocionalmente e espiritualmente. É falso porque separa o homem de Deus. E as promessas são diferentes. Promessas de alegria, promessas de uma boa vida, promessas as melhores possíveis, mas que são enganosas. E quando a pessoa está em Cristo, e ela sai da sua presença, ela pode comprovar isso. E o tremendo e maravilhoso é que quando ela reconhece e se arrepende, ela volta e o Senhor o recebe. E o recebe muito bem. Esse é um exemplo para nós, igreja. Eu tenho dito aos irmãos que não podemos continuar na nossa caminhada para a Nova Jerusalém Celestial como se fizéssemos parte de um grande exército poderoso e impiedoso que vai deixando os seus feridos à margem da estrada. Não! Não é fácil tratar. Para tratar, você tem que parar, tem que se baixar, tem que levantar a pessoa, tem que investir tempo, tem que orar, tem que dar a medicação correta. Mas é muito fácil jogar pedras. A gente pode jogar pedra correndo, andando, deitado, sentado. Qualquer coisa você pode jogar uma pedra, não tem problema. Mas o Senhor não quer que joguemos pedras. O Senhor quer que liberemos perdão. O Senhor nos ensina que precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. A felicidade que o mundo oferece é uma felicidade temporal, que logo desaparece. E quando essa felicidade temporal desaparece, surge então o peso do pecado e as acusações do destruidor, que é o inimigo da nossa vida. Mas a operação, a libertação operada por Jesus Cristo, ela é real, está disponível a todos gratuitamente. E por que está disponível gratuitamente? Porque o Deus eterno pagou o preço da nossa libertação.
E o preço foi o seu Filho unigênito sendo crucificado no madeiro. Nós aceitamos a Cristo por fé e passamos a esperar nele por fé. Eu tenho dito aos irmãos que o desafio divino é que estejamos diante dele de todo o coração, convencidos de que o seu plano de salvação está no poder do nome de Jesus, que derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário para a purificação dos nossos pecados. Quando a gente observa direitinho o que a palavra de Deus nos ensina, nós percebemos que tudo no relacionamento com o Senhor eterno tem que ser por fé. Nós não estamos vendo Deus, mas sabemos que Ele existe. Alguns momentos sentimos a sua presença, em outros não. Nós não conseguimos ver o vento, mas em vários momentos nós sentimos o vento. Mas em outros momentos não sentimos, mas ele está ali, porque o ar está ali, e estamos respirando. E o Senhor não cobra nada para que a gente possa respirar. Então, meus amados irmãos, nós comprovamos no dia a dia da nossa vida de que o agir divino é poderoso, é eficaz, que não há barreiras que não sejam ultrapassadas, que não existe nada maior ou mais poderoso do que o nome de Jesus. Às vezes a gente percebe que algumas pessoas, elas olham como se estivessem distantes, ou como se isso fosse algo muito distante, ou como se isso não fosse algo real. Jesus é real sim no nosso viver. Ele nos ensina que tudo aquilo que pedirmos ao Pai em seu nome, Ele nos dará para que vejamos que há poder no nome de Jesus para que o Pai seja glorificado no Filho, para que o Filho seja glorificado no Pai. Meus amados irmãos, nós recebemos a Cristo por fé e passamos a esperar nele por fé. E o agir do Espírito de Deus em nosso ser, como resultado de habitar naqueles que estão em Cristo, vai continuar agindo na nossa vida. E nós estamos vivendo um tempo onde precisamos verdadeiramente clamar ao Senhor para que nos dê discernimento espiritual. Discernimento espiritual não é resultado do conhecimento com a lógica humana, não. Mas é aquilo que o Senhor nos revela como propósito divino, como aquilo que Ele tem para fazer, como aquilo que Ele está operando em nosso viver. O trabalhar do Espírito de Deus em nossa vida ocorrerá até o nosso momento final. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não está porque dizemos, mas Ele está porque é promessa dEle, porque é uma declaração dEle. Sabe, meus amados irmãos, o desafio da entrega incondicional a Cristo nos dá paz, segurança, tranquilidade, nos dá a certeza de que viveremos eternamente em sua presença. Alguns dias eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele falou algo que realmente é isso que acontece quando um dos nossos parte para a eternidade. Nós não o perdemos. Não perdemos, porque sabemos onde ele está. Nós perdemos a convivência do dia a dia, mas aquele que está em Cristo não se perde. Ele volta para a casa do Pai. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 5, capítulo 3, versículos 5 e 6,
está escrito: confia no Senhor de todo o coração, e não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Aleluia. Confiar em Deus de todo o coração. Confiar em Deus de todo o coração, igreja, não é retirado de nós aquilo que nós temos como obrigação de fazer. Ou seja, aquilo que é a nossa parte. É interessante porque não podemos ir adiante, nem deixar de ir. Mas o Senhor nos mostra exatamente aquilo que devemos fazer. E a primeira coisa que Ele nos mostra é que precisamos ter fé. E quando alguém diz: mas pastor, eu não tenho fé, está escrito nas Sagradas Escrituras que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo foi usado pelo Espírito de Deus para escrever isso à igreja em Roma. E essa palavra é vivificada e é dirigida também à igreja no terceiro milênio, onde quer que ela esteja, a igreja do Senhor. As obras da lei não justificam ninguém diante de Deus. Mas em Cristo Jesus nós somos justificados e eternamente libertos da cadeia do pecado. Aleluia! Sem Jesus Cristo, o ser humano está destituído da glória de Deus. É por isso, irmãos, que Jesus Cristo veio. Eu gosto daquela declaração que Jesus faz lá em Lucas 19, onde ele diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então ele veio para todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu assisti um filme ontem, e eu mandei até para alguns irmãos, dizendo onde eu tinha assistido e recomendava, É um filme que fala de uma forma tremenda e nos mostra, algo que aconteceu lá na África, onde a gente pode ver e comprovar o poder de Deus. E o texto que dá ênfase àquilo que Deus faz é João 3,16. Jesus disse: se você crê, se você crê, tudo é possível àquele que crê. Agora, meus irmãos, a palavra de Deus não esconde nada. O Senhor nos mostra, através da sua palavra, os erros de Davi, os erros de Eli, as falhas de Moisés. Mas a palavra também nos mostra que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, apesar de todos os erros. Por uma coisa, porque ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque quando ele verdadeiramente reconhecia que errou, ele se prostrava diante do Senhor de todo o coração, e o Deus eterno, que vê o nosso coração, o perdoava. É isso que acontece hoje comigo e com você. Quando nos arrependemos, quando reconhecemos de todo o nosso coração e pedimos perdão, nós recebemos o perdão divino. Você pode dar glórias a Jesus? Agora, interessante que no mesmo capítulo 3, onde Jesus fala várias coisas, ele usa o apóstolo João para nos fazer conhecer a terrível situação daquele que rejeita a Cristo na sua vida. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 3. Versículo 36. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna.
Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Numa versão bem mais direta, diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, recusa-se a crer no Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, é primordial, se queremos viver eternamente na presença do Senhor, é primordial saber que o único caminho é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Ele é a porta. Sabe, meus amados irmãos, e aí Deus chama, inspira, o Espírito Santo inspira ao apóstolo João. Ele escreve isso. Isso tem passado de geração a geração, e essa verdade vai permanecer eternamente, porque o Senhor Jesus, como disse agora há pouco, declarou que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E aí, irmãos, Deus usa o apóstolo Paulo para nos mostrar também algo tremendo, maravilhoso, lá na carta aos Romanos, no capítulo 5, nos versículos 8 e 9, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Assim, agora justificados pelo sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Assim, agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Então tudo é por intermédio de Cristo, tudo é com Cristo. A palavra de Deus é tremenda, irmãos. Nos mostra a situação futura de rejeitar a Cristo, separação eterna do Criador, e nos mostra a situação presente e futura de estar com Cristo. Presente, o Senhor diz: eis que estou convosco todos os dias. A presença dele é garantida em nosso viver, diante das lutas, das pandemias, diante dos problemas, diante das tristezas, diante das aflições, diante das perdas. A presença do Senhor faz toda a diferença. Muitas pessoas tentam se justificar dizendo: não aceitar a Cristo, que não aceitar a Cristo não significa rejeitá-lo. Eu já ouvi isso muitas vezes. Eu aceito a Cristo, agora eu não quero viver como vocês vivem. Eles imaginam que a vida da gente não é boa. Aí eu me lembro de uma pessoa que evangelizei, quando ela declarou a Jesus, ela parou e disse assim: mas como é que eu passei tantos anos da minha vida e não desfrutei da paz que comecei a sentir agora? Eu disse: o que passou, passou. Agora em diante, essa paz nunca mais vai sair da sua vida, nunca mais vai sair do seu coração. Então, irmãos, aí pessoas dizem assim: não, mas eu não aceito, não significa rejeitá-lo, mas é rejeição. Aí a pessoa diz assim: eu não quero fazer uma decisão por Jesus agora. Sabe, pastor, a minha vida está boa, e time que está ganhando a gente não mexe, né? Agora no futuro, pastor, mais adiante, quem sabe? Então eu vou parar,
e vou aceitar Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu tive um parente, um primo, que não era de Alagoas. A família de minha avó é do Maranhão. E a família do meu avô daqui de Alagoas. O pastor Murilo era pequenininho ainda, de braço. E ele esteve lá em casa e colocou o Murilo no braço. Brincou com o Murilo pequeno. E nós saímos. E eu sabia da situação terrível pela qual ele estava passando. Eu disse: isso tudo pode ser resolvido. Isso pode ser resolvido com Cristo. Isso pode ser resolvido com Cristo. E o Senhor quer mudar a sua vida. Ele disse para mim, ele disse, meu primo, olha, eu quero deixar isso para depois. Eu estou muito novo. Eu tenho uma vida para aproveitar. Eu disse para ele, mas a maneira como você está querendo aproveitar a vida não é uma maneira correta. Isso não lhe trará bons resultados. Eu nunca esqueci que isso foi um dia de terça-feira, à noite. E do sábado para o domingo, de madrugada, eu recebi um telefonema. Que aquele jovem que tinha a vida toda para tomar uma decisão por Jesus, tinha perdido a sua vida. E aí eu fico pensando nas oportunidades que muitas vezes as pessoas perdem. Oportunidade de se reconciliar, oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. A mudança na vida dos apóstolos, na nossa vida, na vida das demais pessoas, foi, é e sempre será a decisão por Cristo. E o poder operado na cura daquele homem coxo de nascença, foi o poder do nome de Jesus. E é o poder do nome de Jesus que pode mudar a sua história hoje. Pode mudar o seu casamento hoje. Pode mudar o seu relacionamento com seus filhos, o seu relacionamento com seus pais. Nós podemos testemunhar que servir a Cristo não traz nenhum peso, mas nos dá a firme esperança de viver em sua presença aqui na terra e eternamente nos céus. E Jesus fala disso de uma forma tremenda, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Olha aqui o que ele promete. Descanso. Descanso para a alma. Olha aqui o que ele nos diz. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos os ensinamentos de Jesus são provenientes do Pai Eterno. E ele sempre enfatizou que estava cumprindo a vontade de seu Pai que está nos céus. Não foi algo criado por ele, mas foi algo planejado por Deus, muito antes da criação do mundo. E antes de tudo ser criado, Deus já nos conhecia. Antes de tudo ser criado, Deus já sabia que estaríamos aqui. Eu não estou falando de nenhum absurdo, não. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é eterno. Significa o quê? Que Ele está na eternidade. Então Ele conhece as nossas lutas. Ele as conhece não de hoje, mas de muito tempo antes.
E diante do seu amor, da sua bondade e do seu poder, Ele nos prepara, Ele trabalha em nosso ser, para que possamos resistir às tsunamis, aos temporais, aos vendavais. Nós não temos nenhum conhecimento do nosso futuro, mas o Senhor tem. Eu gosto de dizer, eu digo o seguinte, e sou eu quem falo, tá? Que cada pessoa tem uma data de vencimento. Cada pessoa tem uma data de vencimento, é verdade, é. Só que ninguém sabe. Você não sabe qual é a sua data de vencimento, nem sabe qual é a data de vencimento do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais. E como a gente não sabe disso, a gente aprende aqui nessa palavra que devemos aproveitar todo o tempo de vida, todo o tempo de vida que nós temos, aproveitar para desfrutar essa vida conforme o Senhor preparou para que fosse desfrutada. Ele fala para ser desfrutada como em amor. Pais, o mais importante que vocês têm para dar aos seus filhos não é o dinheiro, não é o presente caro, é o seu tempo. O seu tempo. Marido, o que você tem de mais precioso para dar para sua esposa é o seu tempo. Esposa, o que você tem de mais precioso para dar ao seu marido é o seu tempo. Antes da era do computador, tudo era muito difícil. E o computador veio, e a promessa foi o quê? Vai melhorar tudo, agora a gente vai ter tempo para muita coisa. Os computadores estão aí, e nós não temos tempo para nada. Dê tempo ao seu filho, dê tempo à sua filha, dê atenção para os seus pais, abrace seus pais, faça isso. Beije seu pai, beije sua mãe, beije os seus filhos, porque o tempo aqui na terra passa rapidamente. O salmista Davi afirma que o homem é como o vento, seus dias são como a sombra que passa. Está lá no Salmo 144. Tiago nos diz que somos como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Está lá em Tiago 4. Eu vou encerrar. Naquele dia, quando Pedro e João chegaram à porta do templo, sob a direção do Espírito Santo, pelo poder que há no nome de Jesus, foram usados para curar aquele coxo de nascença. A gratidão e o louvor foram dados a Deus. Então as pessoas comprovaram o poder do nome de Jesus no milagre operado por aquele homem. E Deus faz com que as pessoas percebam o poder do nome de Jesus, por tudo aquilo que Ele faz em nossa vida. Então Deus continua curando, em nome de Jesus. O nome de Jesus continua com o mesmo poder. Mas nós precisamos estar lembrados de uma coisa, que o maior milagre é o milagre que passa da vida terrena para a vida eterna. É o milagre da salvação. Então hoje, agora, a mão poderosa do Senhor está estendida para você. Pedro tomou a mão daquele homem coxo e puxou e levantou, pois a mão direita poderosa de Deus está estendida para você, para levantar, para fazer com que você tenha uma nova vida, para operar o milagre da salvação em sua vida. Ao aceitar a Cristo, você
é firmado, você é sustentado pela mão poderosa do Pai eterno. E o que eu preciso fazer, pastor? Você precisa fazer totalmente diferente da liderança religiosa da época de Jesus Cristo. Você precisa abrir o seu coração e deixá-lo entrar. Mas ele não quer se hospedar, ele quer habitar. Significa permanecer para sempre. O habitar significa que onde quer que você esteja, o Senhor vai estar com você. Nos dias de sol, nos dias de tempestades, nos dias alegres, nos dias difíceis. Tudo o que precisava ser feito, Jesus fez. Agora, a decisão de cada pessoa é aceitar ou rejeitar o Senhor. Não são poucas as vezes que as pessoas têm acanhamento de se reconciliar. É preciso reconciliar? É preciso. É preciso reconciliar publicamente? Sim. Que você possa se voltar para o Senhor, se reconciliando com Ele. E você que ainda não fez essa decisão, entregando a sua vida nas mãos dEle, reconhecendo-o como o Senhor, único e suficiente Salvador. Você crê? Fiquemos todos de pé. Que nos lava